Nós estamos de volta e já vamos ao vivo com imagens da Bolívia para te atualizar sobre as tensões no país, porque o país vive o temor de um golpe de Estado depois que os militares tomaram a praça que fica ali em frente à sede do governo. Os tanques militares invadiram o Palácio Presidencial da Bolívia. As informações do jornal El País é que o presidente boliviano não esteja nesse momento na sede do governo. Ele está num prédio adjacente, no edifício que fica ali ao lado mesmo dessa sede do governo boliviano. Algumas unidades do Exército, elas foram vistas agrupadas ali em praças, em algumas ruas de La Paz. Os militares estavam fazendo guarda no palácio. E o presidente do país, Luiz Arce, chegou a falar em mobilizações irregulares. E o ex-presidente Evo Morales citou um golpe de Estado. O Morales também acusou o ex-comandante do Exército boliviano, o general Juan José Zuniga, de estar por trás dessa mobilização aí, dessa possível organização de um golpe de Estado. Há uma televisão local, o Zuniga falou que as coisas vão mudar, mas ele não confirmou o golpe de Estado. Os 3 chefes das Forças Armadas vieram expressar a nossa consternação, tá aí as palavras do Zuniga. Ele falou que haverá um novo gabinete de ministros, certamente as coisas vão mudar, mas o nosso país não pode continuar assim. Essas foram as palavras dele. Zuniga foi destituído do cargo de comandante do Exército ontem. Ele foi removido do cargo depois de uma série de ameaças contra Evo Morales, que é um antigo aliado do presidente Luiz Arce. O presidente de Honduras, atualmente na presidência da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, também falou em golpe de Estado e pediu, inclusive, uma reunião de emergência dos Estados-membros. Para lembrar para você, o Brasil é um dos países membros dessa organização. De acordo com o jornal local, o Zuniga teria entrado no palácio, conversado com Arce e depois saiu do prédio. Um veículo argentino, um dos principais veículos argentinos, o Clarim, disse que Arce teria ordenado que Zuniga se retirasse. As tropas dispararam bombas de gás contra as pessoas que tentaram ali entrar na praça e o ministro de Obras Públicas da Bolívia, o Edgar Montanho, disse ao Clarim que não sabe o paradeiro do presidente boliviano nesse momento. E aí o jornal El País deu a informação de que o presidente estaria agora em um edifício adjacente à sede do governo boliviano. Você está vendo aí as imagens aí dessa praça que fica em frente à sede do governo boliviano, toda essa movimentação do Exército e também de outras pessoas que estão ali se reunindo no local. O presidente Lula falou, inclusive, já sobre essas notícias vindas da Bolívia. Ele disse que o golpe nunca deu certo e disse que torce para que a democracia prevaleça na Bolívia. Lula disse também que pediu informações ao Itamaraty sobre o tema e que aguarda agora as atualizações para poder se pronunciar. Ele deve se reunir com o assessor especial, Celso Amorim, e também com o chanceler Mauro Vieira. A gente vai receber agora o Leonardo Paz Neves, que é professor ele é cientista político da FGV e tem mais informações para ajudar a gente a entender todo esse contexto, toda essa mobilização, esse movimento tenso que está acontecendo nesse momento na Bolívia. Professor, muito boa tarde para você, obrigado pela participação. A gente vai restabelecer o contato com o Leonardo, a gente ficou sem o áudio dele. Está me ouvindo agora, professor? Boa tarde. Vocês me escutam? Oi, professor. Muito boa tarde. Obrigada, pela participação. Gostaria que o senhor ajudasse a gente a entender todo esse contexto que está acontecendo na Bolívia, esse cenário, essa tensão de um possível golpe de Estado se organizando no país. Vamos lá. De forma muito breve, eu acho que isso tem um pouco de início quando você tem, ali nos anos 2000, mais ou menos, um movimento onde alguns países aqui na região acabam aprovando constituições que permitem que o presidente possa se reeleger mais de 2 vezes, Quer dizer, para além de 2 vezes, como é nosso hábito. Geralmente você tem um presidente se elege, se reelege, e a gente viu em alguns lugares, como na Venezuela, como na Bolívia, como no Equador. Outros lugares pensaram nessa possibilidade também, que o presidente pudesse reeleger mais vezes. Isso acontece na Bolívia,
E isso, obviamente, gera um certo desconforto entre vários setores. Ocorre que em 2019, mais especificamente, houve uma eleição, né, para presidente na Bolívia. O Evo Morales ganha essa eleição do candidato Carlos Mesa, e essa eleição ela é considerada problemática, né? Quer dizer, você vai ter uma série de problemas envolvendo a questão das atas, a questão do envio dos resultados. A OEA, inclusive, na época, na missão de observação eleitoral dela, vai dizer que a eleição tinha problemas e que não poderia ser, segundo ela, não conseguiria verificar o resultado final em função do problema massivo de falsificação das assinaturas de atas eleitorais, do problema de envios de dados para servidores ocultos, entre outras coisas. Aquilo gera um certo imbróglio político, né? Em Morales ele estava já sentado na cadeira e ficou numa situação na qual o que a gente faz a partir daqui, naquele momento os militares vão inclusive o general Zuninga, vão aparecer na TV dizendo que eles apoiam a renúncia do presidente Morales. Um dia depois, ou dois, me parece, Morales foge do país, basicamente, e começa a denunciar um golpe de Estado. Ele vai para o México, se não me engano, e você tem uma renúncia em cascata, né? Você, o vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado, o primeiro vice-presidente da Câmara, todo mundo vai também renunciando até que aparece a Janine Alves, que vai ser a presidente, ela vai se auto-intitular presidente, ela vai ser a segunda vice-presidente do Senado, e ela vai assumir naquele momento, inclusive depois chancelada pelo Supremo Tribunal. Você vai chamar novas eleições em 2020, eleições vão ser adiadas em função da pandemia, mas na sequência as eleições acabam sendo vencidas pelo Luiz Arce, o presidente, de fato, que é apoiado pelo Morales. Ele é do MAS, do partido do Morales. Uma vez o Arce ganhando, o Morales volta ao país e, mais ou menos, de algum grau de normalidade, volta em relação à Bolívia. Nesse momento onde a Janine Alves ela assume a presidência, é um problema grave, que países começam a denunciar golpe na Bolívia, ela acaba sendo presa mais tarde, em 2021, em função desse processo. E o que ocorre é que, aparentemente, agora o Morales indicou que ele gostaria de se eleger para 2025. Ele gostaria de, enfim, se candidatar a presidente nas eleições de 2025. E o general Zuninga declarou abertamente que seria impossível. E não tem, o país não pode aceitar o Morales como novo presidente, como possível presidente da Bolívia. Ele já foi eleito mais 2 vezes, a Constituição não permite isso, apesar daquela ter ouvido uma reforma constitucional naquela época. E o general Zuninga vai dizer que ele é impossível. Ele vai ser demitido, como a gente viu agora na reportagem, pelo presidente Arce. Ele era o comandante do exército, ele foi demitido e, na sequência, aparentemente, ele mobiliza parte das tropas, mesmo antes de ser demitido, e está cercando agora o palácio e invadindo o palácio. Tudo indica, obviamente, num golpe de Estado para tentar evitar que o governo continue, que o Morales vá ser eleito, que ele possa ser candidato a presidente nas próximas eleições. Leonardo, eu vou pedir que você continue com a gente, por favor, para ajudar a gente a entender tudo o que está acontecendo na Bolívia nesse momento. Nós vamos só fazer uma pausa bem rapidinha para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com você nessa conversa. É rapidinho, o Hora News volta já já. Nós estamos de volta para falar sobre essa tensão que está se formando na Bolívia depois que militares ocuparam a praça que fica em frente à sede do governo em La Paz. A tensão é com a preocupação de que esteja se organizando um golpe de Estado. A gente volta a falar agora então com o Leonardo Paes Neves, que é cientista político da FGV e ajuda a gente a entender tudo o que está acontecendo por lá. Leonardo, queria que você explicasse para a gente, por favor, o que se espera do posicionamento do Brasil nesse momento. A gente viu que o presidente Lula vai se reunir com o Mauro Vieira, com o Celso Amorim, pediu também mais informações ao Itamaraty para poder se posicionar. O que se espera do Brasil como um líder regional nesse momento? De que forma que o país deve se posicionar nesse momento? Só há uma ação a fazer, é um inequívoco, uma inequívoca condenação dura desse atentado. Isso é uma tentativa de golpe. Vamos lá, o general Zuninga está dizendo que a Bolívia não pode continuar assim, que o ex-presidente Morales não pode se candidatar
em 2025. Isso não é uma tarefa do Exército decidir quem pode ou quem não pode se candidatar. Não é ele como comandante do Exército ou como qualquer de outra força militar. Não cabe a eles fazerem isso, ele não tem mandato para colocar tropa na rua para poder decidir rumo político de país nenhum, nem na Bolívia, nem em nenhum lugar país das Américas. Então, qualquer posição no Brasil hoje já deve ter sido tomada na realidade. Não tem nenhum mistério que está acontecendo, está acompanhando isso até umas 2 horas, pelo menos, ou 3, em todas as mídias sociais. Então, acho que está demorando para se manifestar, dada a gravidade do ato, né? Quer dizer, você tem instituições eleitorais que vão eventualmente dizer no futuro se o Morales pode ou não ser eleito, você tem uma Suprema Corte que pode, em última análise, tomar essa decisão, mas não é o desejo de um determinado comandante militar que pode direcionar quem vai deixar ou não vai deixar de ser presidente, o candidato a presidente de determinado país, em que pese qualquer outro tipo de problema que essa pessoa possa ter no passado. Então, a única posição possível do Brasil que deveria ter sido tomada é de condenação imediata e não reconhecimento de qualquer tipo de governo transitório, gabinete de comando, qualquer coisa que seja que eles queiram instalar numa eventual derrubada do presidente Arce. Leonardo, você continua com a gente, né, para ajudar a gente a entender toda essa complexidade do que está acontecendo na Bolívia. E a gente vai agora, essa edição do Hora News vai ficando por aqui. Uma boa noite para você, eu me despeço. E você continua acompanhando todo esse contexto que está acontecendo na Bolívia, agora no Link News. Até amanhã. 6h15, o Link News já está no ar e a gente segue acompanhando a tentativa de golpe que ocorre neste momento na Bolívia. Quem ajuda a gente a entender este cenário do que está ocorrendo na Bolívia, ou pelo menos analisar o que pode ocorrer na Bolívia em meio a essa tentativa de golpe, é o professor Leonardo Paz. Professor, uma ótima noite da minha parte. Agora, obrigado pela participação aqui conosco, você que estava conversando com a Renata. Professor, uma coisa que me chama a atenção, pelo menos até agora, quando a gente se fala numa tentativa de golpe, há armas, há tiros, há bombas. Se a gente for relembrar cenários, por exemplo, que aconteceu no Chile, em que houve o bombardeio do Palácio Presidencial. Se a gente olhar para a história mais recente, o caso que aconteceu na Turquia, onde houve uma troca de tiros entre militares pró-Erdogan e militares que queriam derrubar. Neste momento, na Bolívia, o que a gente vê é uma intimidação por parte de alguns militares. O que você analisa por isso? Há uma tentativa de ter uma narrativa de que não estou dando um golpe, estou querendo deixar claro que não pode acontecer na Bolívia, que é a volta de Evo Morales. Ou não, ou aparentemente veja uma troca de tiros, até morte de pessoas envolvidas no governo de Luiz Arce. Olá, boa noite, tudo bom? Eu acho que eu corrigiria uma primeira questão no seguinte sentido. Eu acho que para haver um golpe de Estado não é necessário, efetivamente, você ter troca de tiro. Eu posso dar, talvez, uma dúzia de exemplos, só agora no século XXI, de situações em que você tem presidentes derrubados sem nenhum tiro. O próprio Morales, de certa maneira, em que pese toda a crise que foi em 2019, ele foi saído do governo, pelo menos ele fugiu, indicando um golpe, sem ter um tiro, sem ter um policial na rua, um soldado na rua. Então, eu acho que assim, a gente tem essa visão realmente do passado, de tanque na rua, atirando, ou resistência. Só que, mais recentemente, tem vários exemplos, né? Enfim, da própria Ucrânia, em 2014, vai cair com vários protestos na rua, é verdade, mas não houve tiros, efetivamente, do exército contra. Não foi isso, né? Então, eu discordo dessa visão. Isso, na verdade, acaba sendo um discurso que foi sendo criado aqui no próprio Brasil para discutir se houve ou não houve uma tentativa de golpe no Brasil, porque não houve tiro. Então, assim, a ideia de você ter tiro, força armada, com um tanque atirando, é irrelevante para um golpe, né? Dito isso, a gente vê nas imagens, né, que a tentativa de golpe está clara, né? Se qualquer militar, ou qualquer ator, na realidade, militares, obviamente, porque tem armas, que tentem cercear a capacidade do governo de tomar decisões, que tente ir até, nesse caso, cercar uma praça do governo e dar um ultimato no presidente, para qualquer seja
a sua demanda, isso é uma tentativa de golpe, em última análise. A ideia de que o próprio Senegal tinha dito que a Bolívia não pode continuar assim, que ele tinha um desejo de colocar um gabinete transitório, uma coisa nesse sentido, isso é uma tentativa de golpe. O fato dele não concretizar não tira o fato de que houve uma tentativa de golpe. O fato da gente estar acompanhando nas imagens que chegam das agências internacionais, já há uma movimentação que é bom frisar, levantada pelo próprio presidente e também pelo ex-presidente Evo Morales, para as pessoas resistirem ao golpe. E a gente vê imagens de populares com placas e com papéis ali em prol da democracia. Como que o senhor vê isso? É bom para justamente se resistir a essa tentativa de golpe, mas também o risco de pessoas e civis acabarem sofrendo nesse momento, algo que já estão sofrendo, né? Mas a gente também pensar no sofrimento com tiros impossíveis, confrontos entre militares e esse povo que, ao que parece, pode ser contrário a medidas do presidente atual, mas não deseja um golpe. Lamentavelmente, isso pode acontecer, né? Quer dizer, faz sentido o governo pedir que o povo se levante contra, já pediram, me parece, fazer bloqueio de estradas ou coisa parecida. Naturalmente, se houver uma adesão maciça da população, o próprio, porque você tem nesse momento um grupamento do Exército que está fazendo essa ação. A gente não está vendo até esse momento, pelo menos eu não tenho nenhuma informação de ser uma adesão maciça das Forças Armadas. E cercaram basicamente o Palácio do Governo. Você não tem outros pontos de controle, aeroporto, por exemplo. Geralmente, quando você tem um golpe militarizado, você toma comando rapidamente de telecomunicações, como TVs, você toma conta de saídas de portos e aeroportos. Então, você tem pontos chaves que você controla para poder lidar com isso, com o Congresso, enfim. Não parece ser o caso, parece que é só um grupamento que deve ser muito leal ao general Zininga, que foi lá tentar dar um ultimato no governo. Ou seja, se você começa o resto das Forças Armadas, como Marinha, como enfim, Aeronáutica, e o resto do Exército, não está até esse momento comprometido com esse atentado. Então, você colocar não só o repúdio internacional que já está acontecendo, né? Quer dizer, você já tem desde a OEA a vários países da região declarando apoio ao presidente Arce. E você tem a população também, e setores importantes, como a Igreja Católica, no caso da Bolívia, como o Partido Católico, e é importante aqui para a América Latina de maneira geral, setores empresariais. Se você tem esses atores da sociedade civil denunciando o golpe, você naturalmente esvazia a força desse grupo que está tentando promovendo esse golpe na prática, e você desmobiliza, de certa maneira, aqueles outros setores das Forças Armadas que não entraram ainda, o que facilita, obviamente, com que esse golpe seja frustrado. Então, faz sentido o governo fazer isso, tem racionalidade. Agora, naturalmente, ele coloca as pessoas na frente de tiro, porque se esse grupo radicalizado está tentando o golpe, escalar o conflito e tentar prender pessoas ou abrir um determinado bloqueio com violência, sim, naturalmente, infelizmente, pessoas podem se machucar e eventualmente morrer. Isso aconteceu em 2019, quando o Morales ele foge do país dizendo que houve um golpe, grupos, especialmente grupos indígenas, foram às ruas protestar contra o que eles chamaram de um golpe, e você teve reação da polícia e do exército e morreu gente, enfim, tem centenas de pessoas machucadas. Então, esse drama existe. O professor citou justamente a comunidade internacional. Vou trazer agora uma dessas falas, que é a do presidente da Espanha, Pedro Sánchez. Ele se pronunciou contra a tentativa de golpe de Estado na Bolívia. Ele escreveu que a Espanha condena veementemente os movimentos militares na Bolívia e envia solidariedade ao povo e ao governo boliviano. Você está vendo justamente a publicação dele nas redes sociais, falando então sobre esse papel. Professor, olhando justamente esse papel da comunidade internacional, o quão importante ele é para justamente colocar um holofote no que está acontecendo na Bolívia e escancarar sobre o golpe, e o quanto a gente pode ver também de extrema-direita, ou há esse risco de homens ou políticos ligados à extrema-direita em outras regiões fortalecerem a Bolívia, até porque
me parece nesse caso, mas a Bolívia tem uma importância econômica na questão do lítio. Lá atrás, em 2019, a gente tinha até participação de Elon Musk falando sobre esse lítio e crítico a Evo Morales. Até o momento isso não ocorreu, mas pode ocorrer e colocar mais fogo na situação? Eu tenho a impressão de que aquele tweet do Elon Musk foi mais uma piada de muito mau gosto, né? Eu não tenho, enfim, não tenho certeza se isso tem a ver, mas o ponto é, sim, naturalmente forças políticas opositoras podem se utilizar disso. A gente já viu que determinados grupos políticos têm muito pouco limite, né, na hora de tentar fazer valer seu interesse político, né, quer dizer, usando qualquer tipo de pauta, inclusive jogando com a vida das pessoas. Então, infelizmente, isso existe. Agora, eu acho que o ponto mais importante da sua pergunta é em relação ao papel da comunidade internacional e o impacto que ela pode ter, de fato, num golpe. Eu acho que o impacto é grande. Eu acho que, na realidade, você tem uma maciça condenação da comunidade internacional em relação a esse golpe. O indivíduo que está tentando promover o golpe, ele vê que vai se encontrar completamente isolado do mundo. Isso significa que como é que ele vai tentar operar a partir de agora o país dele? Como é que ele vai lidar com as importações e exportações para você poder começar a discutir qualquer tipo de situação? O descredenciamento das instituições internacionais, especialmente em países em desenvolvimento e relativamente pobres, como a Bolívia, que precisam de ajuda humanitária para, enfim, uma série de situações, de recurso internacional para o seu desenvolvimento. Então, a ideia de um completo isolamento é muito dura, é muito dura. Não, o Brasil, de novo, lamentavelmente, é um exemplo nesse caso. Quando a gente viu, há pouco tempo atrás, uma possibilidade eventual de não reconhecimento das eleições, o próprio governo americano havia dito que qualquer tipo de não reconhecimento antes da eleição acontecer, né? Qualquer não reconhecimento do resultado da eleição implicaria numa suspensão imediata de toda a parceria, enfim, de todo contato entre os Estados Unidos e o Brasil. O governo americano fala isso, na realidade, antes da eleição acontecer, independendo de quem fosse ganhar. O ponto é, isso naturalmente cria um sobressalto em todos aqueles que vão tentar, eventualmente, um golpe, na medida que eles, eu não consigo fazer sozinho, quer dizer, eu consigo, de repente, tomar o poder. O problema é, dar um golpe de Estado é relativamente fácil, né? Quer dizer, como você vê, pela TV, são poucos militares que estão basicamente em uma pracinha para tentar derrubar um governo. Isso vai ser fácil de prender o presidente Arce. A questão é, como é que você mantém isso ao longo de 6 meses, 1 ano, 2 anos? Isso você não consegue. A crise é muito grande. Então, sem apoio internacional, você tem muita dificuldade de fazer isso. Sem apoio de parte da sociedade civil, é duplamente difícil conseguir manter um golpe, né? Quer dizer, enfim, nesse caso, uma ocupação, essa intervenção. Então, eu acho que a comunidade internacional tem um papel fundamental de deslegitimar o mais rápido possível qualquer tipo de ação, porque ela acaba desmobilizando, de certa maneira, outros atores que possam vir a tentar entrar junto nessa tentativa de golpe. Professor, a gente vai abrir espaço agora para justamente um pronunciamento há pouco do presidente Luiz Arce, ao vivo. Nesse momento a gente vai ouvir um pouco da fala do presidente Luiz Arce. A gente está acompanhando a fala do presidente, mas, por enquanto, a gente vê muito mais as pessoas que estão em volta do presidente falando, então, com palavras de ordem, falando sobre o povo unido. Vamos ouvir agora. A los organismos internacionales que han reprochado este acto, a los países amigos que se han pronunciado en favor de la democracia boliviana. Saludamos a todos quienes están en este momento emitiendo pronunciamientos, alcaldes, gobernadores, organizações sociais. Então, o presidente falando justamente às organizações sociais, aos países que se mostraram contra essa ditadura, essa tentativa de golpe. Novos gritos de democracia sim, ditadura não, enquanto o presidente Luiz Arce
faz esse pronunciamento à comunidade internacional e ao próprio país. Al comandante de la policía boliviana y a toda la policía que se ha mantenido apegado a la norma y a la ley, como debería ser siempre la policía al lado de los ciudadanos. Então, a Luiz Arce justamente agradecendo o apoio da polícia da Bolívia por justamente se manter fiel à Constituição do país. De la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales, del hermanato del Pizarro, de la Confederación de Mujeres, de las comunidades interculturales. La presencia de todas las bolivianas y bolivianos en redes sociales que se están manifestando en contra de esta intentona golpista que lo único que hace es dañar la imagen de la democracia a nivel internacional, generar incertidumbre innecesaria en nuestro país en momentos en que los bolivianos necesitamos trabajar para sacar al país adelante. Aí também um agradecimento aos bolivianos nas redes sociais, se manifestaram contra essa tentativa de golpe e dizendo que essa tentativa, esse movimento, foi para atrapalhar o país. Que con todo esto que está ocurriendo en nuestro país y con este nombramiento vamos a aplacar los apetitos inconstitucionales de algunos malos militares. Llamamos al pueblo boliviano a movilizarse, llamamos al pueblo boliviano asimismo a mantener la calma, porque todos los bolivianos juntos vamos a derrotar cualquier intentona corrupción. É importante falar também de Luiz Arce falando que é um grupo de militares, de maus militares, como ele citou, e chamando o povo boliviano para lutar contra essas pessoas que tentam atingir a democracia da Bolívia. Quero agradecer al comandante, al ex comandante de la Fuerza Aérea Boliviana que nos está acompañando, Donald Segarra, y desear éxito a los 3 nuevos comandantes de las 3 fuerzas de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia para que hagan respetar no solamente la constitución política del Estado, sino el mando militar que corresponde. Ese mando militar, esa cadena de mando no puede romperse porque eso está constitucionalmente prohibido y aquí los militares deben respetar nuestra constitución política del Estado. Aí ele citando agradecimento especial ao comandante da Força Aérea e citando os 3 novos comandantes do Exército Boliviano. Conjuntamente como lo hemos estado haciendo para que nuestras Fuerzas Armadas se unifiquen y cada día se consigan unas Fuerzas Armadas al servicio del pueblo boliviano. Muchas gracias y felicidades a los comandantes. Aí a gente acompanhou esse breve discurso do presidente Luiz Arce, acompanhado justamente de um militar ao fundo, citou justamente os caminhos que a população boliviana tem que seguir em força da Constituição, que as Forças Armadas têm que servir ao povo. Então foi esse breve discurso. O professor está aqui com a gente. Professor, eu queria que você analisasse esse discurso com a gente aqui na Record News. A fala é muito pausada, até com tranquilidade em meio a tudo que ocorreu nesse momento, mas deixando claro o presidente Luiz Arce que foi um grupo de maus militares, como ele usou. Como é que você vê esse discurso, que aparentemente é tranquilizador? Mostra que o presidente ainda está no poder e o que houve foi uma tentativa de golpe que, felizmente, não teve sucesso. Sim. Uma coisa antes disso, a gente estava discutindo, acho que no programa anterior, em relação ao governo brasileiro, já saiu uma nota, né? Pelo menos eu vi pelo Twitter até agora, do Brasil, né? O presidente Lula já falou, tem, me parece que 20 minutos agora, mais ou menos, uma condenação dessa tentativa de golpe. Se a gente olhar as imagens nesse momento, acho que não mostra exatamente o que eu estou querendo dizer, mas o general Zanin, ele entra num carro blindado, ele para na frente, esse é o momento que eu quero mostrar. Você vê que é frente a frente o general com o presidente Arce, né?
O general entra, ele fala alguma coisa relacionada a querer fazer um gabinete de comando, o presidente Arce fala para ele que para voltar para o quartel, desmobilizar a tropa, aquele que é o comandante, e aparentemente o general Zuniga volta para o carro dele, né? Quer dizer, então, alguma coisa ali aconteceu, obviamente a gente não tem todas as informações nesse momento, a gente não tem acesso a todas aquelas mídias que estavam em volta do embate entre os dois, mas ao que aparece, o general Zuniga ele volta para o carro e não sabe para onde ele foi até agora. Outra coisa que é importante é o simbolismo do que ele falou ali agora, que você mesmo já comentou, você tem o comandante da Marinha atrás dele, né? Quer dizer, o comandante da Marinha já está ali basicamente do lado do oficialismo, do lado do governo, mostrando que tem racha nas Forças Armadas em relação a essa tentativa de golpe. Ele vai agradecer, como você mesmo também já mostrou, a Força Aérea, né? Não estava ali presente, mas imagino que deve estar longe da capital nesse momento. E me chama a atenção não saber exatamente onde está o atual comandante do Exército, porque ontem o Zuniga foi substituído, né, ele foi retirado. Me chama a atenção agora onde está o atual comandante do Exército. Me parece que seria importante ele estar lá nesse momento, dando apoio, obviamente, ao governo. Mas, de novo, como você colocou, foi uma fala relativamente calma, né? Quer dizer, aparentemente ele acha que lidou com um ponto mais quente dessa situação toda, e agora me parece que é ver como é que ele vai encaminhar uma situação que me parece não simples, do que fazer com o Zuniga, né? Porque se de fato ele volta para o quartel, a gente não sabe ainda se ele está voltando para o quartel. Todas as informações que eu tenho, as tropas ainda não foram desmobilizadas, estão na praça ainda. Se de fato elas forem desmobilizadas, que parece que serão, o que fazer com o general Zuniga nesse momento? Na medida que ele tenta, de fato, fazer um golpe, enfim, frustrado. Qual tipo de ação que vai ser feita em relação a ele? Eu acho que esse é nossa grande preocupação, e aí a reação que as Forças Armadas vão ter em relação à punição que ele vai eventualmente vir a ter. Exatamente, e também aos militares, porque a gente viu vários militares com o rosto coberto, com os rostos cobertos, entrando justamente no Palácio Presidencial. Professor, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco, explicando toda a questão envolvendo um golpe de Estado e analisando mas ao vivo o que está acontecendo na Bolívia nesse momento. Obrigado e até uma próxima, professor. Até a próxima. Tchau, tchau.